inculque na cabeça dos seus filhos, dia e noite, essa palavra. Então é um trabalho, a gente falar em realizar o trabalho de fazer discípulos, na verdade é um trabalho, é uma vida inteira de formação dos princípios de Deus na vida das pessoas. Então não é apenas um programa, então não é apenas uma saída para uma igreja que está com um número menor. Não está ligado apenas em crescimento, não está ligado apenas em número, mas está ligado em expansão. Nós estamos preocupados com a expansão do reino, e não apenas com o valor numérico do reino. Por quê? Porque a gente deixar discípulos é a gente passar uma herança que a gente recebeu. Então ela não pode ser considerada como um brinde, como um benefício. Herança é escrever, não é apenas escrever uma sequência de fatos. A gente fazer discípulos não é a gente fazer apenas um painel de fotos dizendo todas as pessoas que passaram por nós, mas a gente perceber que fazer discípulos é muito mais uma consciência de que aquela pessoa que está sendo minha discípula, o meu discípulo, ele precisa conservar, ele precisa manter aquilo que ele recebeu. Ele não pode encerrar o ciclo, ele não pode fechar o processo, mas ele precisa manter aquele processo sempre contínuo na vida das outras pessoas. A gente vai ver lá na vida de Jacó, quando Jacó recebeu a bênção da parte do seu pai, a gente vai ver que Jacó não usufruiu tudo aquilo que o seu pai tinha ministrado na vida dele. Jacó gasta a sua vida inteira, e a bênção que ele diz que ele recebe do seu pai, quem vai manifestar essa bênção é o seu filho José. Olha que interessante. Às vezes, irmãos, muitas das promessas que Deus faz para a nossa vida, quem vai torná-las visíveis é a nossa descendência. Amém? Você crê nisso? Amém? Você crê nisso, irmãos? Porque senão a gente fica angustiado, porque senão a gente fica frustrado. José recebeu a bênção dizendo assim: olha, os seus irmãos vão te servir. E Jacó não recebe essa bênção. Jacó não desfruta desse deleite em Deus. Mas quem vai desfrutar, quem vai tornar visível essa bênção é José, muitos anos depois. Então a gente precisa entender que quando a gente está fazendo discípulos, nós não estamos preocupados com o aqui e agora, mas nós estamos inseridos dentro de um plano que é totalmente eterno. Um dos personagens que eu mais gosto na Bíblia também é o dono daquela jumentinha que Jesus entrou lá em Jerusalém. Quem lembra desse texto? A gente sabe o nome dele? Sabe quantos filhos ele tinha? Sabe se ele era rico ou pobre? Não sabe nada dele. Mas olha a importância desse evento. A profecia de Isaías se cumpriu na vida daquele senhor. Percebe, irmãos? Como que Deus trabalha num plano eterno? Uma profecia dada muitos anos antes, que Jesus viria, o Redentor do mundo viria montado numa jumenta, num animal. Deus usou um homem, e aquele evento foi tão importante que ele está registrado, e hoje a gente fala desse homem, mesmo sem saber o nome dele. Então, a gente trabalhar com discípulos, a gente precisa entender que o plano de Deus está muito mais, como a Bíblia diz, os pensamentos de Deus estão muito mais altos do que os nossos. A gente precisa entender que Deus trabalha um plano eterno, e não apenas um plano terreno com limitações. Então, herança, irmãos, não é apenas a sequência de fatos. A gente fazer discípulos, deixar uma descendência nessa terra, não é apenas contar uma história, mas é a gente deixar pessoas preparadas para manter isso. Há uma corrente aí dizendo que a gente precisa deixar um mundo melhor para os nossos filhos. A Bíblia ensina o contrário. A Bíblia ensina deixar filhos melhores para o mundo. Porque se a gente deixar um mundo melhor
sem pessoas formadas, o mundo vai acabar do mesmo jeito. O mundo vai acabar do mesmo jeito. Se a gente treinar apenas as plantas para se desenvolverem melhor, os nossos filhos vão acabar com elas. Agora, se a gente deixar pessoas melhores, o mundo pode estar em ruína, que ele vai se reerguer. Amém? Então Deus pode mudar histórias de famílias inteiras. De famílias inteiras. Se Deus resgatar uma pessoa dentro dessa família. Deus pode mudar cidades inteiras, se dentro dessa cidade, Deus resgatar quem? Uma pessoa. Deus pode mudar uma cultura inteira, se dentro dessa cultura, Deus resgatar o quê? Um discípulo. Por isso que Jesus lá no Novo Testamento, envia para cidades quantas pessoas? 2 pessoas. Deus separa os discípulos de 2 em 2 e falam: entrem nas cidades. Então isso é muito sério, isso é muito profundo para nós. O nosso serviço, o nosso trabalho, o nosso desempenho tem que ter essa consciência de que nós estamos trabalhando com coisas que são eternas. E a Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu para semear. Ele foi, plantou, voltou, dormiu, foi, cuidou, voltou, dormiu. E um dia, quando ele acorda, ele sem saber, ele vê que a coisa brotou. Amém, irmãos? Então isso alivia o nosso coração de frustração, de cansaço, de ver que a coisa não está rolando, de ver que a coisa não está acontecendo. Às vezes as coisas não vão acontecer ao nosso tempo. Hebreus, o mesmo texto que eu disse ontem, Hebreus 11 diz que homens morreram sem receber o que lhes havia sido prometido. Homens morreram sem ver a promessa de Deus sendo estabelecida. Mas isso não quer dizer que a promessa não foi cumprida. Amém? Porque Deus trabalha num plano eterno, não terreno. Fazer discípulos, irmãos, não é a gente levantar uma bandeira de conquista, não é a gente levantar uma bandeira de número, não é a gente levantar uma bandeira de projeto miraculoso, não é a gente levantar uma bandeira de realizações mirabolantes, mas é a gente deixar pessoa, filhos formados para cumprir o mesmo papel que nós. Diga para quem está ao seu lado assim: fazer discípulos é deixar pessoas firmadas e formadas para cumprir o mesmo papel. Amém, irmãos? São pessoas convictas, são pessoas firmadas, são pessoas conscientes, são pessoas compromissadas, são pessoas aliançadas, são pessoas experimentadas em Deus, para não deixar a semente morrer. Não deixar a semente morrer. Quando a gente olha lá para Salmo 127, o Salmo vai dizer assim, que a herança que Deus deixa para nós, a herança que Deus dá para nós, são os filhos. Porque é nos filhos que nós temos a oportunidade mais próxima de deixar, de formar aquilo que a gente é. E num processo natural a gente deixa. Por isso que a gente precisa ser discípulo de Cristo, porque a gente vai formar pessoas discípulas de quem? De Cristo. Paulo diz assim: olha, irmãos, eu sinto dores de parto até ver Cristo formado em quem? Em vocês. Então a relação entre deixar uma descendência, a relação entre fazer discípulos, é a mesma relação de realmente formar no ventre alguém. Então não importa se é apenas algo inerente à mulher, mas quando a gente está falando de formar discípulos de Cristo, nós precisamos entender que nós precisamos formar a partir de nós novas pessoas em Cristo. E aí a gente precisa então abraçar essa característica, abraçar essa ideia, entender que fazer discípulos é uma responsabilidade tremenda. Eu fico assim,
eu fico admirado como que às vezes a gente esquece que o Evangelho não é para nós, mas é a partir de nós. O Evangelho, nós não somos o fim do Evangelho. O fim ainda não chegou, irmãos. E às vezes, quando a gente está enfrentando umas dificuldades tão grandes, a gente quer mesmo é fazer o quê? Escapar delas, né? Paulo diz assim: olha, irmãos, eu queria muito ir para o céu. Queria muito. Paulo fala assim: olha, se eu pudesse eu ir para o céu agora. Eu só não vou por quê? Por vocês. Pelos irmãos, pelos discípulos, pela perpetuação do Evangelho, eu não vou embora. E esses dias eu encontrei um pastor reclamando com o meu pai, que também é pastor, que o filho dele estava interessado em ir para o seminário. Chorando com meu pai, porque desolado, porque não queria que o filho fosse pastor também. Eu falei: meu Deus, está tudo errado. Não que ele deveria ser, não que ele seria obrigado a ser, mas pensa, tudo que a gente sempre ouve, e tudo que a gente, parece que o filho vai crescendo, tudo parece que ele quer mais ser, é o quê? É ser igual o pai. E aí eu vi esse pai chateado, porque o filho estava se voluntariando em Cristo para exercer o ministério, e o pai queria que ele fosse outra coisa. Então sim, irmãos, fazer discípulos é a gente entender que a gente precisa trabalhar com gente que fique nessa terra para perpetuar o Evangelho. Amém? Esse é o nosso alvo, esse é o nosso papel. O nosso papel é, a partir de nós, multiplicar outras pessoas. Não é apenas reunir uma multidão de pessoas. Não é apenas reunir pessoas e fazer um trabalho apenas de movimento. Mas é a gente, através do movimento, sim, através do arrebanhar as pessoas, sim, a gente adotar pessoas para nós trabalharmos como filhos, inserindo o Evangelho e fazer com que as pessoas cresçam a fim de perpetuar o Evangelho de Cristo. Amém? Esse é o nosso papel. Então nós estamos aqui nos consagrando para o ano que vem, justamente para isso, para que o ano que vem a nossa casa seja uma casa de multiplicação. O nosso coração seja um coração multiplicador. As nossas emoções sejam emoções multiplicadoras. A nossa fé seja uma fé multiplicadora. O nosso recurso seja um recurso multiplicador. O nosso prazer seja um prazer multiplicador. A nossa esperança seja uma esperança multiplicadora. E que a gente multiplique muitas pessoas. E que essas pessoas gerem outros filhos no nome de Jesus. Amém? Vamos orar?